Bora lá então, compartilhar aqui com vocês o... Vocês estão vendo? Dá para ver a capinha do PowerPoint da apresentação? Sim, Então tá. tá dando para ver. Então assim, gente, quando a gente fala de Black Friday, né? O que a gente espera? A gente espera que realmente venha uma promoção mesmo, né? Que seja algo que vale a pena, que seja realmente uma boa oportunidade, né? Uma boa e verdadeira oportunidade, não aquela questão de abaixaram, subiram o preço, depois abaixaram, né? Então, o que eu vou passar para vocês aqui é realmente os valores reais e o quanto que eu estou propondo para vocês para esse projeto, tá? A princípio, eu não tinha pensado em fazer nada na Black Friday, mas aí eu falei, poxa, eu tô com uma coisa tão legal aqui que eu acho que talvez seja interessante para o pessoal que tem interesse em desenvolver a liderança. E aí eu falei, vou abrir, né? Vou abrir o grupo e vamos ver como que funciona isso, porque o projeto já estava pronto. Só para falar um pouquinho sobre mim, se tem alguém que não me conhece ainda. Então, eu me formei em 2003, depois eu fiz, né, me formei pela Unifesp, depois eu fiz residência em pneumologia pela Unifesp também. Entrei no Sírio, trabalhei em uns hospitais privados antes de entrar no Sírio-Libanês. Entrei no Sírio em 2008, tá? A minha trajetória profissional foi grande parte nessa instituição. E lá eu fiz parte do grupo de PIC, também fiz parte de referência em MTN, fiz parte de alguns projetos internos e atuei na maior parte, todos, assim, na verdade, atuei sempre na semi-intensiva. Eu cobria outros setores, tenho conhecimento de vários setores da instituição e também quando passava o caráter de PIC, a gente permeava por várias áreas, né? Dentro da UTI, dentro do centro cirúrgico, pediatria, várias áreas a gente fazia parte. Então, eu tenho conhecimento de diversas áreas, mesmo tendo atuado somente em uma. Por volta de 2016, eu comecei a fazer as formações de desenvolvimento humano, que foi o coach, PNL, e comecei a me interessar bastante por essa área e me aperfeiçoar nessa área. Em 2019, eu fiz a minha pós em gestão da qualidade e segurança do paciente. Quem me conhece sabe, eu falo bastante sobre isso. E eu consegui uma promoção interna como analista de risco, tá? Onde eu fiquei quase um ano. Eu saí do hospital ano passado, em 2020. Eu fiquei quase 12 anos lá no Sírio-Libanês. Hoje, o que eu faço? Eu ainda continuo estudando, tá? Eu faço MBA em gestão de pessoas, para me trazer mais conhecimento sobre essa área de recolocação, estrutura organizacional, gestão de pessoas. Fiz uma formação em psicologia positiva também. E hoje eu trabalho com treinamentos, mentorias, né? Que vocês sabem, para a carreira e para a liderança, tá? Por que eu gosto de, quando a gente coloca em uma linha, quando a gente faz um gráfico, o que é interessante a gente perceber? Os gaps da nossa carreira. Então, quando eu olho para a minha carreira, eu percebo que eu fiquei esse espaço 14 anos sem estudar. Tá bom, gente? Eu fiquei 14 anos sem estudar. E a minha vida, ela foi a mesma. Então, tem aqui, ó, 2005 a 2008, fiz várias coisas dentro da instituição, mas porque eu era uma pessoa inteligente, interessada, então eles me davam oportunidades, né? Mas, assim, eu comecei mesmo, se eu pudesse colocar aqui, por exemplo, uma reta, né? Uma subida, eu colocaria minha subida aqui, a partir de 2016. E eu acho que a gente tem sempre a intenção de subir, né? Como se fosse um gráfico, não ficar em um platô, mas subir. E eu só consegui começar a ter essa subida na minha carreira quando eu comecei a entender sobre algumas questões de comportamento. O que eu estava fazendo errado no meu comportamento, como que era a minha liderança, como que eram meus relacionamentos. E aí eu fiz planejamento de carreira, né? E eu comecei a melhorar a minha forma de agir. Porque aqui, eu não coloquei aqui, mas eu fiz também o Leader Coach Training, e eu fui staff também nesse Leader Coach Training. Então, eu aprendi sobre feedback, sobre comunicação, né? Como eu falei para vocês, a gente tinha atividade de comunicação. E eu comecei a aplicar isso tudo aqui, enquanto eu ainda atuava como enfermeira. Aqui, tá? Né? Eu ainda estava Então, assim, 2016, 17, 18, 19, eu comecei a aplicar isso lá dentro, enquanto eu era assistencial. Esse meu conhecimento e o meu novo comportamento, minha nova postura,
me trouxe a oportunidade de ser promovida como analista de risco. Se eu tivesse ainda o comportamento que eu tinha antes, inclusive sem estudo, sem o conhecimento sobre a liderança, eu certamente não teria conseguido chegar aqui, tá? E o que eu acho que é interessante quando a gente fala sobre isso? Que assim, ó, o que as pessoas costumam falar? Ah, quando eu for promovido, né? Quando eu conseguir o cargo de enfermeiro, quando eu conseguir o cargo de supervisor, quando eu for para o setor, eu vou procurar aprender comunicação, eu vou procurar aprender sobre liderança. E, na verdade, é o contrário. A gente precisa ir já buscando essa melhoria, né? Para que quando a oportunidade chegar, eu já estiver pronta. Quando a oportunidade da vaga da analista de risco chegou para mim, eu já estava pronta. Eu já tinha minha especialização na área, eu já tinha meus contatos lá dentro, eu já tinha melhorado meu relacionamento no setor, então a minha líder imediata super me indicou, porque a gente pode ser barrado também, né, num processo interno. Então eu me preparei, e quando eu fui fazer a entrevista, eu usei alguns argumentos, né? Aquela questão de por que você merece ficar com a vaga, né? Além de já ter experiência longa data dentro da instituição, eu tinha também algumas ferramentas de comunicação, ferramentas de perfil comportamental. Isso foi uma diferença ali na minha transição. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: não esperem chegar a oportunidade para vocês estarem preparados, tá? Isso é real, vocês podem perceber. Às vezes chega uma oportunidade e você não está pronto. Você não está pronto para aquele momento, né? E aí, a oportunidade vai para uma outra pessoa que está mais preparada, tá? Então, eu acho legal quando a gente olha a carreira e percebe onde a gente estacionou e onde a gente cresceu. Por que que você não fez nenhuma aposta ali, tem 14 anos? Eu não tinha vontade. Para mim, estava bom ali. Eu não sabia o que fazer, aqui outra área que eu poderia fazer. E eu nunca fui de atirar para todos os lados, então eu fui me mantendo confortável nessa situação, tá? Depois que aí a gente vai buscar ajuda quando diz assim, como na água tá batendo na bunda, né? Como dizem, né? Aí quando a água tá batendo na bunda, a gente vai procurar ajuda. Aí foi quando eu comecei a fazer as formações de desenvolvimento pessoal. E só para vocês entenderem, hoje em dia o que eu faço? Eu faço as mentorias individuais para carreira, para liderança, treinamentos corporativos também e os cursos online. Então, muitos de vocês me conheceram através do Enfermeiro Ideal, por exemplo, tá? Que é é como se fosse assim o meu carro-chefe, né? O produto de entrada. A gente usa nomes de produto, tá, gente? Esteiras de produto a gente utiliza no marketing. Só para quando a gente falar produtos, não é nada físico, né? Mas é um método, curso é um produto, né? Então, olha só, sobre liderança, eu trouxe aqui umas 2 referências bibliográficas, tá? Que é o seguinte, o mercado de trabalho hoje está exigindo muito mais do enfermeiro o comportamento de líder. A liderança não é um cargo, né? Não é um cargo, eu estou líder, porque senão a gente vai sempre ficar achando que é quando eu for promovido para sênior, para líder, para supervisor, e não, o enfermeiro por si só, a competência dele é liderar. Por quê? A gente tem um grande contingente de profissionais da área da saúde, né? Fisioterapeutas, os técnicos, né? O técnico, o nutricionista, mas o enfermeiro, ele é o ponto central da equipe. Então, tudo parte do enfermeiro e tudo vem para o enfermeiro. Ai, mas nossa, quanta coisa o enfermeiro tem que fazer. Sim, o enfermeiro tem que fazer muita coisa, porque é o papel dele fazer esse monte de coisa. E eu acho que é legal quando a gente começa a reconhecer e valorizar essa responsabilidade que dão para a gente, porque quer dizer que nós somos capazes disso, né? De coordenar toda uma equipe, de conduzir uma equipe, e equipe multiprofissional, muitas vezes, né? Quem já atua sabe, o físio chega e pergunta, a nutricionista pergunta, o médico pergunta, então o enfermeiro ele é referência de tudo. E algumas questões, como eu falo às vezes para vocês, dessa nossa revolução 4.0, que é a revolução da tecnologia, cada vez mais tem se falado sobre as soft skills, que são as competências, são as habilidades comportamentais. Uma boa educação continuada vai treinar vocês a fazerem qualquer procedimento, mas liderar é sempre um grande conflito, né? É a dor e o amor do enfermeiro. O enfermeiro ama falar de liderança e algumas vezes sai um pouco correndo
da liderança, por ter medo, por ter insegurança, por não se sentir preparado, por não ter certeza que está fazendo da forma correta, né? Tem aquela questão assim, será que eu estou pronto? Será que é assim que faz? Eu gosto muito de lembrar disso, que quando eu me formei, a gente não tinha internet, a gente não tinha essa porção de coisas que nós temos hoje de recurso. A gente aprendia na marra. A gente aprendia assim, chorando, sofrendo, né? Com o médico batendo no balcão. Só que a gente tinha tempo para se preparar. A gente recém-formada, eu demorei 1 ou 2 anos para ficar boa nisso, né? Boa, que eu digo assim, para ficar mais tranquila. Só que atualmente as instituições não têm mais esse tempo para esperar você ficar pronto. Você precisa ficar pronto rápido. Você é recém-formado, está tudo bem. Você é técnico e se transformou em enfermeiro, está tudo bem. Porém, tem que ser rápido. Essa sua adaptação tem que ser rápida, tá? E aí eu acho que é legal que hoje em dia nós temos os recursos para que isso seja mais rápido. Eu trouxe aqui uma outra referência bibliográfica, foi de 2021, ó, desse ano. E fizeram uma revisão integrativa, pegaram todos os artigos que falavam sobre os principais, os maiores desafios do enfermeiro. De 1.000 e poucos artigos, filtraram 24 artigos e separaram quais foram os 12 maiores desafios que o enfermeiro relatado nos principais artigos, tá? E a liderança foi o principal pontuado. Tá meio borrado, mas porque no próprio artigo tava assim, tá, gente? Borradinho, tá? Então, olha só, desenvolver liderança, 6 artigos falaram sobre isso, promover ambiente de trabalho, 5 artigos falaram sobre isso, tá? Tem um número aqui do lado de quantos artigos falaram sobre isso. Ó, o número de vezes que o tema foi abordado. Então, é unânime, praticamente, falar que esse sentimento que a enfermagem não está pronta para liderar é praticamente unânime. Desculpa, gente, minha garganta está super inflamada. Quando a gente fala assim, a faculdade não ensinou, a faculdade tenta ensinar, né? A gente tem lá as aulas. Só que a teoria não ensina mesmo. A teoria é teoria. Você começa a assimilar algumas coisas. A prática, que é o que vai realmente... Desculpa, gente. A prática que vai realmente trazer os desafios. Eu não falei hoje o dia inteiro. A prática é o que vai trazer o desafio. E aí, quando você está na prática, né, você fala, poxa vida. E a gente vai errar, que a gente não vai ser assertivo todas as vezes. Então, os desafios, eles são reais para nós, tá? Então, ali, desenvolver liderança é o principal. Eu diria que promover um bom ambiente de trabalho tem a ver com a liderança. Vocês concordam também? Se eu tenho um bom líder ali no setor, um bom gestor, o meu ambiente de trabalho também vai ser saudável, harmonioso. Falta de autonomia. Tem a falta de autonomia porque a gestão sufoca, né? Não dá essa liberdade para o enfermeiro. E tem a falta de autonomia por falta de posicionamento, que também, quando eu desenvolvo a liderança, eu consigo me posicionar melhor. Quantas vezes que acontece alguma coisa no setor e às vezes você vê um colega enfermeiro, então até mesmo você, não conseguindo expressar o que realmente você pensa sobre aquele assunto, né? Ou dizer um não, por insegurança, por medo do que vão achar. Não vão mais gostar de mim. Isso tira a nossa autonomia. Nós, às vezes, tiramos a nossa autonomia, tá? Eu diria também que desenvolver inteligência emocional tem a ver com liderança, porque tem a ver com a nossa autoliderança e a percepção das nossas reações. Então, eu diria que desenvolver a habilidade de liderança também me ajuda a desenvolver a inteligência emocional. Escolher o estilo certo de liderança. Se eu não entendo sobre liderança, eu não consigo escolher o meu estilo de liderança. Trabalho em equipe, não tem nem o que falar, né? Um bom líder consegue guiar a sua equipe para que eles trabalhem juntos e mais unidos. Falta de confiança. Tem uma ferramenta que a gente pode aplicar para ver essa questão da confiança, que tem a ver com quanto que aquele profissional, enfermeiro que está ali, mostra que ele é um líder
eu acho que liderança autêntica, se não me engano, tá? A liderança autêntica é um novo termo que eu andei vendo nos artigos aí, que reflete muito a transparência do líder, certo? Então, por que eu estou anotando, colocando isso aqui, ó, relações interpessoais? Porque, na verdade, quando a gente olha esse estudo e os principais desafios do enfermeiro, muitos deles estão relacionados com a liderança. Muitos deles, se eu tivesse resolvido a minha liderança, que são os 6 maiores, eu conseguiria resolver a autonomia, ambiente de trabalho, trabalho em equipe, a confiança, relações interpessoais, tá? Vocês estão entendendo até aqui? Tá fazendo sentido até aqui? Tá ok? Tá? Então, assim, qual que é o método que normalmente eu utilizo para ajudar no processo de desenvolver liderança? Eu uso o teste DISC. Alguém aqui já ouviu falar? Eu falo bastante para vocês nos stories. Quem também é aluno meu já fez o teste DISC, né? Deixa eu só abrir aqui a telinha para ver mais vocês aqui. Oi, dona Jennifer, agora eu tô te vendo. Olha, agora eu tô vendo a Vera também. Eu tava com a telinha assim, ó, pequenininha. Vocês estão bem? Gente, pode falar, tá? Pode participar, tá bom? Agora eu vi vocês aí. Então é o seguinte, quem já me segue conhece já o DISC, né? O DISC, eu uso ele 100% dos meus atendimentos, tá? 100%. Então, desde 2016, 2017, quando eu faço processo de coaching, eu uso o DISC em todos os clientes individuais para a carreira e para a liderança e as mentorias. E eu não estou falando, não é que... Desculpa. Peraí. A pessoa aparece na gravação tossindo. O teste diz que aqui é aquele que só quem pode aplicar. Parece que eu tô sofrendo, né? Ai, gente, tô sofrendo. Parece que esse aqui, só quem pode aplicar é quem é certificado, tá? Deu até calor. Como que funciona isso? A gente faz um treinamento, a gente passa por um treinamento, recebe um certificado e tem acesso a uma plataforma, tá? Então, a gente paga para usar essa plataforma. Esse teste ele é bem fidedigno. Então, eu utilizo esse teste em 100%. Eu tenho muita prática já em aplicar esse teste. E ele é o que traz a base para todo o processo, tá? Existem outras ferramentas, outros testes que podem ser aplicados nessas metodologias para desenvolver o profissional, tá? Mas como eu fui certificada pelo DISC, eu acabei utilizando o DISC. E qual que é a proposta, então, que já estava pronta, que até a Jennifer tinha visto já, né, Jennifer? Eu tinha mostrado para a Jennifer. A Jennifer, acho que foi antes, né, uns meses, né? Te mandei lá no seu WhatsApp, lembra? Falei, Jennifer, eu tô com um produto novo. Ai, morrendo aqui. Então, assim, o que é, então, a proposta, né? Que eu pensei em já está elaborado, está prontinho. O mapeamento de perfil de liderança com base no DISC, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quais são, então, os objetivos desse mapeamento? Mapeamento é o quê? Identificar o estilo, né? Identificar o perfil, os pontos positivos, pontos negativos, enfim. Ó, mapear o perfil de comportamento, identificar o estilo de liderança, tá? Essas duas são um pouco diferentes um do outro. Isso aqui que é o charme, que digamos que é a pérola desse mapeamento. É levantar a perspectiva da sua equipe, tá? E eu vou explicar para vocês como é que funciona isso daqui. Esse aqui, nenhum teste tem, tá? É uma plataforma que eu estou usando recentemente e eu achei sensacional, porque ela traz assim, ó, ao invés de você ficar em devaneios, sabe? Aí eu acho,
que as pessoas acham isso de mim, não. Você vai ter um feedback real do que as pessoas acham de você. E do que as pessoas gostariam que você desenvolvesse também, tá? E ao final também o objetivo é realizar um plano de desenvolvimento individual com foco nessa liderança. Então, só para falar para vocês aqui o que é o DISC, né? Sem querer trazer muita teoria. Peraí que eu estou meio atrapalhada aqui com essa tecnologia hoje. Então, ele foi desenvolvido com traços da personalidade, tá? De milhares de indivíduos. É muito antigo esse teste. Aqui no Brasil, que eu estou usando, ele foi validado pela USP, ele é 96% assertivo. Você sabe que a gente fala às vezes, né? Eu sou dominante, eu sou estável, eu sou influente, eu sou conforme. A gente brinca às vezes, né? Até mesmo nas aulas, nas lives. Então, ele divide em 4 perfis de comportamento principais, tá? Através desses perfis, eu aprofundando a conversa com vocês, trazendo a metodologia de coaching, muita coisa esclarece, tá? Muita coisa fica clara para o profissional que está passando por esse processo. Por que que... Não, deixa eu ver o que eu coloquei. E sai assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Peguei aqui um exemplo, tá? Gente, sai mais ou menos quase 40 páginas de relatório, vários gráficos. Então, eu peguei um dos gráficos que eu acho que são dos mais interessantes, tá? Por exemplo, como eu acredito que eu sou, que eu estou, e como as pessoas acham que eu estou. Então, tem a percepção do que eu acho e a percepção das pessoas. Aqui tem que ter o feedback de pelo menos 3 pessoas da sua equipe, tá? E aí você vai escolher. Se você vai pedir para que seja só gestor, que seja seus técnicos, que seja seus colegas, seus pares, ou então a equipe inteira, todo mundo que trabalha junto, por exemplo, a Verinha trabalha com médico, com técnico, né? Pode, assim, a galera toda, porque aí você é a única enfermeira do lugar, né? Acredito eu. Não sei como é que você está agora. Então, por exemplo, a Vera não tem problema, dela seria um pouco diferente. A Jennifer, por exemplo, poderia pedir para o gestor e para os liderados, para os técnicos de enfermagem, para os colegas, para todo mundo junto, tá? Nesse caso aqui, deixa eu mostrar para vocês. E ele sai as características de cada perfil. Então, ele sai exatamente o que tem de... você vai ter o seu análise do perfil comportamental, né? Que é uma coisa, e depois análise dos gráficos, tá? Então, essa pessoa, ela acha que ela não tem objetividade, que ela não tem senso de urgência, por exemplo. Deixa eu colocar aqui o desenho, tá? Ela acha que ela não tem esses itens aqui, ó. Já as pessoas que trabalham com ela estão falando que ela tem. Olha só que interessante. E ela acha, por exemplo, que ela tem muito entusiasmo, muita motivação. E a galera tá falando que não é tanto assim, tá? E aí, a gente faz o quê? A gente vai validando e conversando. Recentemente, eu tive uma das clientes que ela percebeu, por exemplo, que ela podia fazer menos, que ela estava fazendo demais, se cobrando, fazendo, e que as pessoas falavam assim, faça menos. Ela até brincou, ela falou, então eu posso tirar férias e vou para Maldivas, porque se eles estão querendo que eu faça menos, né? E aí a gente começa a explorar essa percepção, né? Por que o líder se comporta assim? E, enfim, cada caso é um caso, tá, gente? Cada caso tem um resultado diferente, tá? E aí também, depois tem as questões de liderança. Então, sai um gráfico parecido com esse daqui, tá? Os 4 tipos de perfis de líderes. Vai falar o seu estilo. Deixa eu colocar um risquinho aqui. De liderança, sai uns 3, 4 gráficos também, tá? Vai falar o seu estilo, o que o meio está achando, aliás, o que as pessoas estão achando, né? E o que você realmente precisa fazer, então. Então, aqui, por exemplo, essa pessoa aqui, muito diálogo, conversa demais, tá? O meio, na verdade, está falando, né? O ambiente que ela está falando que ela precisa falar um pouquinho menos. E aí, esse falar menos, a gente vai investigar com o profissional, eu, né, com a minha linguagem, minha técnica de coach, investigar o que seria esse falar menos, tá? Então, não vou dar muitos exemplos, vocês vão começar a ficar enlouquecidos, mas, enfim, para vocês verem que são esses tipos de gráficos que podem sair, e são 41 folhas de relatório, tá? Quais são os resultados de mapear o seu perfil de comportamento? Então, você consegue
aprimorar as suas habilidades de liderança e de relacionamento interpessoal, porque sai muito sobre comunicação. O DISC, ele é todo sobre comportamento. Então, conforme o resultado do seu, né? Eu sempre falo que todos os perfis são ótimos. Aí tem alguém riscando aqui. Que todos os perfis são bons. Todos os perfis são bons, mas às vezes o desequilíbrio que está trazendo para você é um resultado negativo. Ou se não é um resultado negativo, visivelmente, são algumas questões assim, não consigo promoção, não consigo participar de um grupo aqui dentro da minha instituição, não consigo um trabalho, não consigo um emprego, tá? Pode ser também que tenha um desequilíbrio do seu perfil de comportamento. Permitir construção de metas congruentes em cada posição de perfil. Esse aqui é o seguinte: você vai entender tanto sobre perfil que você vai começar a identificar os perfis na sua equipe. E aí você vai entender como se comunicar com cada um deles e o que cada um deles você pode passar para eles de meta. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu brinco sempre, né, que eu sou influente muito alto, eu não me dou bem com números nem com planilhas. Se você identifica um profissional desse na sua equipe, é um profissional que, por exemplo, você vai evitar dar tarefas de muito detalhe para ele. Você vai dar tarefas de envolvimento social. Tá? E isso, gente, não tem preço. A satisfação que isso traz para a pessoa e o ambiente que fica mais harmonioso também, tá? Olha só que interessante. Lembrei de uma cliente minha, ela veio para a gente falar sobre, era liderança. Ela estava num cargo, começando a ter um cargo de referência, e ela não sabia se ela servia para aquilo ou não. Nessa questão, ela trouxe uma par dela, né? O par dela, que era uma referência também. Teoricamente, ela estaria treinando ela, não cabe duas referências no mesmo lugar, mas elas estavam dividindo ali a papel de referência. E ela falou assim, Thali, ela não gosta de mim, ela não conversa comigo, ela não isso, ela não aquilo. E aí eu falei, o que você faz para se aproximar, né? Ah, eu levo chocolate para ela. E ela falou assim, eu comecei a perguntar como que era essa líder, né? Como que era essa enfermeira? A gente foi conversando e foi entendendo que ela era uma influente. Então, a influente não quer necessariamente ganhar um presente, ela quer ter status, né? Então, o que eu falei? Olha, dê o status que ela precisa, que ela está pedindo, que é o do perfil dela. E ela começou tudo, ela passava para essa enfermeira, ela perguntava, pedia opinião. Nas sessões seguintes, ela falou assim, Thalita, é impressionante, mudou da água para o vinho. E eu fiquei até assustada, né? Falei, nossa, mas o que você fez? Não, eu só comecei a falar o que você falou, dar mais visibilidade para ela. E olha só, elas poderiam ter entrado num conflito eterno, né? Tipo, tem questão de boicote com chefia, o que acontece, a gente sabe, né? Ou então aquela briga, aquele ódio eterno, né? Mas não, ela conseguiu, através de um simples ajuste de comunicação, entendendo o perfil do outro lado, tá? Então, isso é muito interessante. Oferecer o direcionamento, essa aqui é mais na parte de RH, quando usa contratação, então o gestor, tá? Quando ele precisa colocar pessoas nos lugares certos. Diminui conflitos, o ruído de comunicação entre colaboradores de uma equipe. E aumenta a produtividade por meio de congruência entre as tarefas, que é o que eu falei para você já, né? Coloca cada um para fazer o que gosta e o que tem a ver com o seu perfil, tá? E favorece muito a construir equipes de alta performance. Qual que é a proposta, então, desse projeto, tá, gente? Que tenham 4 encontros. 4 encontros. O primeiro encontro, a gente vai ver quais são suas dificuldades da liderança, ver suas metas, seus objetivos. Se a gente não tem meta, a gente não consegue dizer que a gente chegou em algum lugar, tá? O segundo encontro, vamos falar sobre o seu resultado do seu teste, vamos falar sobre o perfil comportamental e sobre como que as pessoas enxergam você, tá? Pontos, seus talentos e o ponto que precisa dar uma melhorada. No terceiro encontro, a proposta é que a gente já fale mais sobre a questão da liderança, e aqui você vai receber uma tarefa. Na verdade, acho que vai ter uma tarefa em todas as etapas, tá? Mas talvez aqui uma tarefa de transformação que você vai se comprometer a fazer ou a observar para ter realmente uma transformação.
E no quarto encontro, a gente faz uma avaliação de como foi e um planejamento de desenvolvimento individual. Na verdade, para vocês que estão aqui, vai ter um quinto encontro, que é o follow-up, que é o quê? Depois de um mês disso tudo, a gente vai conversar e vamos ver qual foi o que você conseguiu desenvolver nesse tempo de... Aqui vai dar um mês, né? Depois de um mês. Então, nesses 2 meses, qual foi o que você conseguiu desenvolver, tá? Qual que é a diferença de fazer isso ou fazer um curso? Eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo mentoria, eu amo coaching, eu amo processo individualizado. Não é em grupo, tá, gente? Isso aqui é individual, é para cada pessoa. O curso, você senta na sala, você vai receber teoria, diversas teorias, talvez você tenha prática, talvez você tenha alguma atividade. Daquele monte de coisa que você vai receber, você talvez utilize 20%. Já ouviram falar na lei de Pareto, princípio de Pareto? Já ouviram falar? Eu dei alguma aula em algum momento. Não sei se foi lá, live, alguma coisa assim. Só de enfermeira e feedback. São os da equipe. Faringite não, é infecção de garganta. Tô com placa aqui. Ó, o princípio de Pareto é assim. É como se fosse um cálculo matemático. Para eu ter 80% de resultado, eu tenho que fazer só 20% de ações. Porque se eu faço 80%, eu vou ter só 20% de resultado. O que isso quer dizer? Vamos supor, eu quero desenvolver a comunicação. Aí eu vou numa livraria e compro 5 livros para comunicação. Eu vou começar a ler todos aqueles livros, eu vou ficar um pouco confuso, vou ficar perdido, vão ser várias teorias. No fim, eu vou aprender muito pouco comparado com todo o meu esforço. Se eu fizer um esforço menor, comprar um livro só, ler aquele livro com muita atenção e começar a aplicar, eu vou ter 80% de resultado. O que eu acredito? Que um curso é legal, é importante para você se relacionar, eu adoro curso também. Mas no curso eu vou ter 80% de teoria, de conhecimento, e vou usar 20%, tá? E no coaching é o contrário, a gente vai fazer os 20%, que é o quê? Realmente o que importa. Eu identifiquei lá que a Vera tem um dominante altíssimo, e aí com a nossa conversa ela conseguiu perceber que ela precisa dar mais independência para a equipe dela. Por exemplo, tá? É uma ação que ela vai ter, ou um conjunto de ações que vai mudar totalmente o ambiente daquele trabalho. Isso não é magia, não é loucura, tá? Isso é comprovado, isso acontece mesmo. Se não acontecesse, acho que eu não estaria aqui até hoje, né? Se eu não tivesse tido resultado, eu não estaria trabalhando aqui nisso até hoje, tá? Então, o coaching, ou a mentoria, e principalmente usando o DISC, ela é muito focada no que você precisa melhorar. Se você é bom de comunicação, a gente não precisa ficar falando sobre a comunicação, né? Se você é bom em delegar tarefa, a gente não precisa ficar falando sobre o que você é bom. A gente vai dar uma olhadinha no que você está precisando ali aperfeiçoar. Por isso que eu acho que uma mentoria, um coach é muito mais eficaz. Por exemplo, agora eu estou fazendo mentoria para negócios, né? Que é para minha empresa. Então, estou fazendo casinha. Aí a Cindy mapeou toda a minha empresa, a gente mapeou o que tinha de falha, e a gente está corrigindo todas as falhas. Se eu tivesse feito um curso de empreendedorismo, por exemplo, eu ia aprender tudo, eu ia ficar confusa, tá? Então, com direcionamento, a gente tem menos esforço e tem mais resultado. E isso é verdade, porque eu uso isso, eu amo fazer esse tipo de mentoria. Por que investir? Aqui são resultados, eu não trouxe aqui a referência, mas são resultados da SF, que é Confederação Internacional de Coaching, tá? Pessoas que passam por coaching chegam mais rápido ao objetivo desejado. O profissional que tem conhecimento sobre o seu perfil de liderança desenvolve inteligência emocional com mais facilidade. O enfermeiro que identifica seu perfil, aqui eu já coloquei enfermeiro, porque aí já é nós, né? Que identifica seu perfil comportamental, consegue fazer feedback utilizando a linguagem adequada de cada membro da equipe. Aí aqui já são resultados que eu colhi nesses anos fazendo as mentorias com vocês, tá? E reconhecer o estilo de liderança favorece a comunicação assertiva, certo? E delegar tarefas sem medo. Até agora tá ok, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo ok? Por que eu tô falando isso? Tranquilo. Tá? Estou explicando para vocês entenderem a importância do perfil comportamental.
E assim, poderia ser só um encontro? Poderia. Você ia saber o seu perfil? Ah, beleza, entendi isso aqui. Por que tem 4? De repente eu posso mudar totalmente essa ordem aqui, depende da pessoa que vem. Mas são 4 encontros, que a gente vai trabalhar as questões da liderança ali, tá? Que às vezes cada caso é um caso, certo? Para quem que é, então? Para quem que é esse mapeamento? Para enfermeiro que tem pouco tempo de formação e que está com dificuldade na liderança, né? Sente que ainda não está pronto, não sei se eu devo falar isso, devo falar aquilo, a equipe não me respeita, eu sinto que eu peço as coisas, eles não sei, eles olham feio, né? Onde será, o que será que está acontecendo, tá? Para enfermeiros que querem mudar de área ou querem mudar de cargo, e para isso eles precisam ter visibilidade diante dos gestores para conseguir essas promoções. Tem total sentido lapidar o comportamento de líder. Para enfermeiros que têm medo, né, insegurança de liderar, para aqueles que percebem que precisam melhorar a comunicação, adquirir confiança e respeito da galerinha lá da equipe, e também para técnicos de enfermagem que estão em transição e precisa virar a chave. Isso aqui é, assim, sensacional, tá? Precisa virar a chave, a gente vai direto onde que está pegando nessa chavinha aí. Então, ele ajuda todos esses perfis de profissionais aqui, tá? Olha só o valor. Esse é o valor que eu tinha passado até, tá no informativo que até a Jennifer recebeu, né? 997, tá? E seria o valor de lançamento dele, que seria o ano que vem, que pode parcelar em 12 vezes. Quando tem um processo comigo, normalmente a sessão ela é em torno de 280 a 300 reais. Esse valor, o ideal dele, que a gente calculou, eu com as meninas da equipe, R$ 1.300, tá? A gente ia começar 997, porque quando a gente lança a primeira vez, a gente pensa em valor menor. A Jennifer fez o enfermeiro ideal por R$ 99, né, Jennifer? A Jennifer pagou... Nossa! A Jennifer foi da primeira turma, R$ 99, porque a gente estava lançando, né? Enfim, pandemia, e deu super certo. Então, o que eu coloquei para Black Friday, né? Esse desconto de 15%, que dá quase R$ 150, que parcelando dá R$ 85 por mês, mais ou menos, tá, gente? Depende do número de parcelas que você vai fazer. E eu coloquei essa sessão a mais de follow-up depois de um mês, depois de 30 dias. O que eu coloquei que tem aqui também? Vocês vão fazer um outro teste, que é um assessment da linguagem de valorização. Esse é muito legal. E se você quiser, eu posso aplicar em toda a sua equipe também. Não é que eu vou aplicar, você vai me dar o e-mail deles, todos vão responder, e vocês podem fazer alguma dinâmica ou podem se reconhecer nesse teste. É um teste muito legal, que fala assim, como que a gente reconhece que como que eu entendo que eu estou sendo valorizado? Tem gente que gosta de palavras de afirmação, tem gente que gosta que façam coisas pelo outro, tem gente que gosta de ganhar presente, tem gente que gosta de abraço, por exemplo. E esse teste, ele sai, você na sua vida pessoal e no seu trabalho. Quando eu fiz o meu, eu achei muito legal, porque eu no trabalho não gosto de toque, não gosto dessas coisas. E na vida pessoal, eu quero toque, eu quero tempo de qualidade, eu quero atenção. No trabalho, para mim, não precisa disso. Então, é interessante que você pode fazer com toda a sua equipe, eles mandam um e-mail e vai para o e-mail deles, e vocês podem comparar e conversar sobre isso, porque sai um relatóriozinho, tá? Sai uma explicação, é bem simples, vem de um livro que chama 5 Linguagens do Amor, e é muito legal, porque quando a equipe começa a se reconhecer, né? Tipo assim, ele vai saber que o outro gosta de ganhar presente, então, sei lá, você que é líder, vai lá e vai dar uma coisinha para ele, né? O outro já curte atenção, que é conversa, então você vai trazer mais conversa para esse colaborador, tá? Então, esse aqui eu coloquei para vocês como uma bonificação também. Então, pensando que quando esse produto fixar vai ser R$ 1.300, que é o preço que a equipe queria colocar desde o começo, tá? Praticamente é quase 450 de desconto, tá? Por conta de todo esse processo que eu falei para vocês. Então, são 5 encontros e a linguagem da valorização que você pode aplicar em todos da sua equipe. Me dando e-mail, eu mando para todos eles. Parcelando fica R$ 85 mais ou menos, tá? Esse parcelamento aqui, ó, é pelo PicPay. É um aplicativo, você cadastra o seu cartão de crédito, é muito tranquilo, tá? O pessoal não tem problema de fazer esse pagamento, tá? O que mais eu coloquei? Só isso, ó. Obrigada. Depois terminou. Obrigada. Então, meninas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui.
É isso, não tem nada de diferente aqui não, para poder falar. Basicamente, é assim, é uma forma, é uma ferramenta para você ter um autoconhecimento rápido, né? Focado, sem enrolação e para que você tenha resultado, né? Resultado com a sua equipe, resultado na sua carreira, tá? E alguém quer perguntar alguma coisa? Meninos, o jogo saiu. Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa? O que vocês acharam? Quem que está interessado em fazer? Eu tô, tá? Interessada. Tô, até porque... Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Então, não tem falar. Não, é só porque tô chegando agora, né? Você sabe que do meu sim, e aí tem uma equipe grande para liderar, é médico, o setor lá, os médicos são bem exigentes, então tem muito interesse sim. Tá, bacana. Como que a gente faz, ó? Vocês falam comigo lá no direct, tá? Pode me chamar no direct. Aí eu mando o link. Vocês vão depois marcar os horários. É uma vez por semana, encontros de 1 hora, tá? E aí a gente começa depois que vocês preencherem o teste e a equipe também preencher o teste. Que aí, como que é isso? É tudo anônimo, a gente não fica sabendo quem preencheu, tá? Ele vai me dar só o volume de resultado. Então, você vai pegar o e-mail, né, e o nome da pessoa, eu vou cadastrar e ele vai receber no e-mail dele, ele vai responder um questionário, tá? E aí tem que ser no mínimo 3 pessoas, para você ter essa visão também de como que a equipe te vê. Por quê? Tá, Isso vai dar um cálculo numérico, tá? eu tenho uma dúvida. Pode falar. O que acontece? Eu ainda estou de treinamento, e aí, por estar de treinamento, eu não estou no horário que vai ser a minha equipe. Tá? Eu ainda não conheço a minha equipe, quem vai ser os meus, né, técnicos e tal, porque eu estou no horário contrário que eu vou trabalhar. E aí, nesse caso, essa avaliação com, né, os meus liderados, né, que você vai ver o que eles pensam de mim, já é por agora ou ainda demora um pouco? Você já trabalhou antes? Não. É seu primeiro emprego. É meu primeiro emprego como enfermeira. Quanto tempo você está em treinamento? Eu tô desde o dia 16. Tá? E Tá bem recente você ainda. vai mudar de área quando? Provavelmente no dia 16 de dezembro, que são 30 dias de treinamento, Tá, porque no momento eu tô no horário dia, mas o meu horário é noite. tá, Então, outros técnicos estão à noite, entendeu? São outras pessoas tá. Não, pode ser com essa equipe mesmo, Thaís. que já Pode ser tá com essa agora, né? Pode. Não tem problema Tá. que eles te conhecem pouco. A gente vai levar em Isso. consideração que é uma primeira Lupita. Ai, Lupita. Porque assim, eu nem tive muita oportunidade ainda de delegar tarefas para eles, porque eles estão me conhecendo, eu estou conhecendo Sim, o setor. sim, Mas assim, já sabem mais ou menos, né, como eu sou, estão ali convivendo comigo. Na verdade, eu estou sim. lidando com duas equipes, né? Porque lá são dois enfermeiros, 12 por 36, então eu estou lidando com duas equipes, só não estou lidando com a equipe da noite mesmo. Tá. Não, não tem problema, porque assim, mesmo que seja uma percepção, que eles não te conhecem muito ainda, a gente vai pegar exatamente qual que é a primeira impressão que eles têm de você. E Ah, a ótimo, gente então tá bom. trabalha nessas primeiras impressões, entendeu? Tá certo. Tá bom, então. Tá bom, gatona? Tá ótimo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Nossa, tô morrendo de calor, gente, vocês não têm noção. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá ok? Cara da Jennifer. Tô te esperando, dona Jennifer Maria. Vera, tira o seu som para você. Você tá falando com a gente aqui? Eu tô aqui pensando alto. Ah, Eu tá. acho que tá tudo certinho. Mas eu tô pensando, Thali, que eu tenho, por exemplo, eu já tenho feedback dos membros da equipe. Ele serviria ou tem que um questionário, por Eles têm que exemplo? fazer de novo, porque é em cima do DISC, entendeu? Então, as mesmas Tá. Uhum. características que você. As mesmas características que o DISC dá, tem que ser as mesmas, porque ele vai fazer aquele gráfico. O que eles pensam, o que você pensa, é que assim, eu mostrei um pouco só, né? Deixa eu ver se eu mostro um inteiro aqui para vocês verem. Eu tinha deixado um meio aberto. Quer ver? Deixa eu mostrar para você.
ele vai fazer vários resultados. Aqui é minha internet. Tá aparecendo aqui um negócio cheio de gráfico? Uhum. Ó, ele vai sair, na verdade, muitos gráficos. Então, tem que ser em cima da avaliação inicial, né? Ó, como eu acho que eu deveria estar, como as pessoas acham que eu estou, como as pessoas acham que eu deveria estar, como eu acredito que eu estou. Aí ele começa a cruzar e é tudo em cima dessas características. Que tem, não sei se 32, se não me engano. 32 é muita, né? 20 e poucas. Então, olha só, sai tudo isso aqui de gráfico, sai uns números, aí aqui é parte da liderança, e aí sai a questão também do feedback deles em relação à liderança, entendeu? Uhum. Enfim, é um milhão de coisas, ó, 40 páginas praticamente. Então, tem que ser em cima dos mesmos dados que vão coletar do seu individual, eles vão cruzar as informações. Tá. Entendeu? Tá falando, Jennifer? Ô, Thalita, deixa eu te Oi. fazer uma pergunta. Qual vai ser os horários desses encontros? O horário que você agendar. Você vai pegar o link da agenda e vai marcar seu horário, Ah, tá bom. tá? Você entra uma vez por semana, que horário que você pode? Normalmente é a partir das 8, né? Da noite? É, Eu acho que eu coloquei eu tô em noturno. Hã? é porque eu agora tô em 2. Meu Deus, tá em 2 Eu tô. de novo, né? Por isso que eu tô com essa cara destruída aqui. Mas na agenda você marca lá. Eu abri uns horários da noite. Acho que de quinta-feira eu Tá. coloquei às 20 horas, quinta ou terça? Terça-feira eu coloquei horário à noite. Aí na agenda você Tá. olha e você escolhe o horário que você quer, entendeu? Então tá. Mas Você mesma depois aí eu agenda. te chamo. Tá bom. Tá bom, Mori? Eu vou precisar dessa ajuda. Não, você precisa. Não, não é que Eu você vou precisa, porque você é muito ativa, você está sempre engajada. Então, para fazer com assertividade, é legal que você entenda bem o que você está fazendo, entendeu? Mas não, vou precisar, porque agora minha nova equipe, uma equipe um pouquinho assim difícil. Eita, E aí, Prela. e aí hoje a educação continuada me falou, pelo meu perfil que elas avaliaram, elas falaram que me direcionaram para essa unidade justamente por conta do comportamento delas, né? Se a gente mandar uma enfermeira muito tranquila, muito passiva, elas engolem. Então a gente precisa de alguém assim, que a gente perceba que tem um pouquinho mais de pulso, mas eu preciso controlar meu pulso, né? Um pouco. Aí você vai me ajudar. A gente dá uma olhada em que é esse negócio aí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Jussara tá quietinha, Nilvana tá quietinha. A Shirley já mandou mensagem aqui, vou responder. Joelma tá quietinha, Inês. Amor, se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar, vou deixar a gravação, vou mandar o link lá no grupo, tá? Para vocês verem de novo a apresentação e tudo mais. E aí, quem tiver interesse, me chama no privado e a gente conversa, esclareço mais alguma dúvida que tenha. Assim, esse projeto, ele é muito especial. Ele é um começo, na verdade, de uma coisa muito maior que vai vir posteriormente, né? As meninas não tinham me deixado liberar, liberar essa proposta. Não, Thalita, para, você está fazendo muita coisa, só ano que vem esse negócio aí. Eu falei, se for um grupo fechado, poucas pessoas, né? Dá para fazer, dá para abrir agenda, poucas pessoas, e dá para fazer tranquilo. Então, por isso que eu abri aqui para vocês, tá? Certo? Tá bom? Então é isso. Ó, fiquem bem, boa noite, obrigada, viu, por estarem aqui. A gente vai se falando. Eu deixei o grupo aberto, caso vocês tenham alguma dúvida, o grupo está aberto para já conversar diretamente, tá? Eu preciso urgentemente. Jussara, me chama, gatona, vamos resolver isso aí. Gente, ó, o autoconhecimento é poder. Vou falar, vocês viram o depoimento que eu recebi hoje? Vou contar para vocês.
A aluna do 7ª turma, maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela sabe bem, ela estava assim, querendo um emprego, ela não é aquela coisa louca, né? Ela conseguiu um emprego. Ela foi aprovada no processo seletivo de uma UBS, eu acho, para supervisionar uma coisa assim. Ela falou assim, Thalita, eu me senti insegura, eu achei estranho aquele lugar. Aí ela não aceitou. E aí ela tá assim, tão segura do que ela quer, que ela falou assim, ela colocou, eu acho que eu vou empreender em práticas integrativas. E tudo isso veio por conta do autoconhecimento. Então, essa ferramenta do DISC, ela traz muito do autoconhecimento. Quando ela começou a se conhecer mais, o que traz o autoconhecimento? Poder de decisão. Se eu vou, se eu fico, se eu volto, se eu continuo, é isso que traz, sabe? Eu achei muito legal que ela falou, eu vou tentar a prática, vou tentar empreender. Porque ou isso ou aquilo, eu não vou aceitar outras coisas. Achei muito legal. Achei muito legal. Achei bem bacana. E é o autoconhecimento. Aquela palavrinha mágica. Que é difícil. Oxi, meu Deus. Até hoje eu tenho. O autoconhecimento é para a eternidade. A gente vai sempre buscar desenvolver, não tem jeito. Aprender uma coisa. Ah, e quem fez? Quem já acha que ninguém fez o DISC comigo ainda, né? A Vera, a gente não fez DISC, né? A gente fez só de processo. Porque esse é diferente do outro que eu uso, qualquer coisa que eu estava usando. Esse é uma plataforma totalmente nova, com essa perspectiva da equipe. Tá? Não é igual ao outro, tanto que ia ser mais caro, inclusive. Por isso que eu não consigo baixar mais o preço, porque o negócio é caro. Aff, Maria, né? Tá bom, meus amores? Então me chamem, tá? Pode me chamar no direct, tá bom? Sucesso, Thali, vai ser incrível. Obrigada, Tá certo, Vi. Thalita. Obrigada, boa noite. Obrigada, viu, meus amores? Ó, boa noite, fiquem bem, tá? Boa noite, melhoras. Boa Ai, noite. obrigada. Beijo. Beijo.